Deixa eu te contar então sobre o sonho que eu tive na noite passada. Uma revelação, certamente. Eu estava orando e de repente caí no sono, ainda de joelho, e no silêncio da madrugada era como se eu ouvisse toda a cidade clamando. E não era música, não era alegria, mas sim um choro abafado, um choro de mães chorando, um choro de irmãos também chorando, vozes que gritavam como se estivessem desesperados. E nessas vozes haviam ali mães gritando pelos filhos que foram assassinados, pessoas debatendo, brigando por conta de opção política e outras coisas. E além disso, tinha muita gente clamando por justiça. E aí um anjo veio até mim e me chamou e disse: eu vou explicar para você o que está acontecendo. E ele me disse assim: na cidade de Amaritz existem dois reinos, um que é pintado de vermelho e outro que é pintado de verde e amarelo. E o anjo disse o seguinte: olha, eles não estão nas ruas marchando, gritando, porque eles querem encontrar com o Eterno, mas na realidade eles substituíram a sua adoração para os homens, para líderes políticos que conquistaram seus corações através da oratória. Eles amaram mais ao seu rei terreno do que ao próprio Criador. Os seus olhos brilhavam mais por ouvir o nome do seu candidato predileto, do seu político predileto, do que ouvir a voz do eterno Criador. Parecia que o Criador perdeu importância naquele momento para eles. E aí, uma voz veio até a minha cabeça e me disse o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, verso 3, se não me falha a memória. E neste momento, o anjo me disse o seguinte: eles trocaram a Deus e escolheram os homens, onde muitos trocaram o altar que foi dado para Deus para fazer campanha para os homens, onde a adoração pela oração, o desejo de orar se tornou militância pelo nome de homens. Então o anjo novamente me disse: olha, no coração dessa cidade existe um grupo de juízes que julgam com mão forte. E dentre esses juízes havia um juiz especial. E esse juiz era implacável no seu julgamento, seguia o rito constitucional. Entretanto, um grupo de pessoas diziam que ele era parcial, que ele defendia os interesses. E o curioso é que, geralmente, quem dizia essa informação, quem passava a ideia de que esse juiz era um juiz parcial, eram pessoas prejudicadas por alguma decisão desse juiz. Eles diziam: ele julga com mão pesada ao nosso lado, mas para o outro lado, ele encoberta e passa pano. Ele simplesmente fecha os olhos para o outro lado. E isso acabou gerando uma busca além-mar para uma outra nação, aonde essas pessoas que entendiam que o julgamento desse juiz era parcial, que eles estavam sendo prejudicados, ou que o seu rei humano adorado estava sendo prejudicado, eles buscaram além-mar, navegaram por dezenas de horas até encontrar em uma outra nação uma coisa que serviu de alívio momentâneo, porque essa nação começou a impor sanções, e essas sanções, na ideia deste grupo, iria aliviar o sofrimento do seu povo, iria consertar aquilo que parecia estar errado dentro da sua própria nação, como se uma nação estrangeira pudesse curar a corrupção em Amaritz. Novamente, uma voz veio até a minha mente e me disse o seguinte: Isaías capítulo 31, verso 1, que diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se apoiam em cavalos, mas não olham para o Santo de Israel.
E o anjo então me disse: viu bem? Eles estão buscando a salvação em alguém que não é o Senhor. Logo, eu percebi que o problema não estava no governante A, no governante B, no que se vestia de vermelho ou no que se vestia de verde e amarelo, mas na realidade havia um retrato social de um povo que pecava a nível nacional. Mas, confesso para vocês, assumir a culpa é algo difícil, não é? Então, novamente, o anjo me disse o seguinte: procure investigar na sua própria nação o pecado do povo e você encontrará a resposta para todos os questionamentos do seu povo. E aí, de imediato, já me veio à mente que no ano de 2023, mais de 46 mil pessoas foram mortas em nossa nação. E essas pessoas mostram claramente que as nossas ruas estão cheias de sangue. E aí, como não lembrar de Caim e Abel, quando Deus procura a Caim e diz: olha, o sangue do teu irmão está me clamando da terra. Os sangues, porque Caim matou toda uma geração que viria depois. Da mesma forma, nós, em nossa nação, temos mais de 46 mil pessoas mortas em um ano. A nossa cidade, o nosso país, está banhado em sangue. E quando se trata de mulheres, pasmem vocês, são aproximadamente mais de 4 mulheres morrendo por dia por feminicídio, o que mostra um total desprezo pela vida que o Eterno criou, pelas vidas que o Eterno criou. E quando nós falamos de nós, brasileiros, nós podemos claramente perceber que nós não aceitamos perder para nenhum dos nossos rivais, seja no futebol, seja no dia a dia, seja no relacionamento amoroso ou em qualquer outra situação. E aí perceba, os grupos se dividiram, virou nós contra eles, e o ódio está espalhado na nação, aonde a pessoa que pensa diferente de você, ela não é boa o suficiente para permanecer no seu círculo social, muito menos debater, afinal, ela é burra, não é? Então pense comigo, o ódio já está tomando conta da nossa nação há muito tempo. Essa intolerância aumentou a divisão no nosso povo, causando uma divisão política onde os irmãos se tornaram inimigos e através da nossa boca, as nossas palavras saem como flechas flamejantes e aonde elas acertam, elas causam destruição. Como se o cenário não fosse ruim, vale a pena lembrar os casos de corrupção. Em uma escala internacional, onde se mede a confiança do povo a respeito da corrupção em seu país, numa escala de 180, o Brasil está em 107, posição 107, lá no finalmente, que mostra claramente um total desprezo, onde os governantes, onde aqueles que deviam cuidar do povo, cuidar da nação, estão enchendo o seu bolso de dinheiro e não estão se preocupando com os outros que estão passando fome. Foi prometido muita coisa, muita carne, muita bebida, e hoje as pessoas não têm nem dinheiro para comprar o ovo. E aí, enquanto eu estava nesse pensamento, novamente o anjo voltou-se para mim e falou: olha, essas são as marcas de um povo que abandonou a misericórdia, abandonou a justiça e abandonou ao seu próprio Criador. Este povo perdeu a fé. E quando a gente fala de fé, os líderes religiosos que deveriam estar unindo a nação, unindo o povo, estão subindo em carros e fazendo propaganda para políticos. E o pior, estão ameaçando os outros irmãos e as instituições, como se a nossa nação fosse uma verdadeira bagunça. E em determinado momento eu já não sabia mais se nós estávamos falando de Amaritz ou se nós estávamos falando do Brasil.
porque isso é um retrato claro da nossa nação. Novamente a voz vem até mim e me diz o seguinte, abra em 2 Crônicas 7,14, e o texto que está lá é o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda assim, me trouxe uma outra reflexão. Em Daniel capítulo 9, quando Daniel olha e percebe que ele é parte integrante do problema que afligia a sua nação. E o anjo falou assim: olha, o segredo não é trocar o governante. O problema está na mudança que tem que partir de cada indivíduo dessa nação. Afinal, é preciso não trocar o rei, mas sim trocar os corações. E quando nós olhamos para a história da humanidade, os escritos sagrados tradicionais, eles mencionam que antes da criação do universo, que antes da criação do mundo, havia uma voz que clamava, e essa voz clamava por arrependimento. O anjo me pediu para anotar, e eu gravei muito bem isso. Ele me deu 5 dicas, 5 informações valiosas, 5 conselhos que curariam a nossa nação nesse momento de desespero. Ele disse o seguinte: primeiro, valorize a vida, lute contra a violência e proteja o inocente e os mais fracos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos claramente indo no caminho ao contrário, mas é preciso mudar o coração e defender aqueles que precisam, defender as mulheres, defender os inocentes, as crianças, as vítimas reais da sociedade. E quando eu falo da mulher, nós precisamos honrá-las, porque a vida só existe graças a elas. Elas são a fonte da vida da nossa existência. Nós precisamos agora acabar com o feminicídio, com o assassinato de mulheres, com a violência contra as mulheres. A terceira dica foi: não pratique o ódio gratuito. Afinal, o ódio gratuito foi um dos motivos pelos quais o segundo templo foi destruído. O segundo templo sagrado de Jerusalém. E se nós olharmos para o primeiro templo sagrado, o primeiro foi destruído por causa das palavras torpes que eram lançadas. A reclamação, a fofoca, a contenda, o desejo de destruir através das palavras. Então precisamos abandonar este ódio e mudar a maneira de falarmos para que, através da boa língua, nós possamos transformar e buscar o arrependimento da nossa nação. Quarto, unir o povo, ver quem é a pessoa por trás da cor da bandeira que ela carrega. Um brasileiro, uma brasileira, um ser humano que não precisa ser estereotipado por conta das suas opções. O desejo é individual, cada um tem o seu e nós devemos respeitá-los. O último desejo, a última dica, o último conselho que ele me deu foi: se purifique e busque a justiça. Combata a corrupção e viva com honestidade. E aí você pode pensar: mas como que eu vou combater a corrupção se eu sou só um pequeno organismo? A corrupção está até nas pequenas coisas. No momento que você substitui a Deus por um homem, já é um ato de corrupção. Você rouba a glória de quem realmente merece e coloca todas as suas esperanças em alguém que é falho e que às vezes é menos capaz do que você mesmo. E novamente, uma outra voz gritou e disse, Jeremias capítulo 17, do verso 5 ao verso 7. E ele diz o seguinte: quem confia no braço da carne será envergonhado, mas quem se refugia no eterno permanecerá. Precisamos urgentemente deixar de confiar em homens e voltar a confiar em Deus,
Porque o problema da nossa nação não está na bandeira vermelha, na verde e amarela, ou nos juízes que estão na porta de ferro, decidindo quem vai ser preso, quem viverá, quem pagará, quem não pagará. Nós precisamos entender que nós somos o problema. No fim, já quando eu estava prestes a acordar, essa revelação me mostrou que a cidade de Amaritz estava coberta por uma névoa luminosa, uma espécie de orvalho que fazia com que as plantas florescessem, os animais aparentavam felicidade, e isso fazia com que, no final, as bandeiras verde, amarelas e vermelhas caíram e esse povo passou a andar de mão dada. E naquele momento eu tive certeza que se a gente tiver essa mesma conduta enquanto eles cantavam de mãos dadas, quem sabe no nosso Brasil a gente não possa voltar a ser feliz novamente. Sem essa incerteza, sem esse medo, sem essa preocupação e essa incerteza política, onde um grupo quer ser superior ao outro, uma busca de poder intensa. Assim como nessa revelação dessa cidade, Amaritz, eu tenho certeza que nós podemos fazer o mesmo no Brasil em algum momento. E novamente, eu sou de uma época em que pensar diferente e sentar numa roda de amigos para debater e conversar e ter opiniões divergentes era saudável, era salutar. Por isso que hoje nós temos vários times de futebol aqui, a gente senta, debate, um brinca com o outro, zoa, se diverte, e por vezes estamos juntos, com camisas diferentes, de cores diferentes, no estádio torcendo. Por que não fazemos isso ainda pela nossa nação? Novamente, a voz salta aos meus ouvidos e diz o seguinte, Mateus 5, capítulo 9, benditos são os pacificadores, benditos porque serão chamados filhos de Deus. Em Zacarias 1:3 ele diz assim, quando o povo se volta para o Senhor, ele se volta para ele. Então precisa partir de mim e precisa partir de você hoje se tornar um pacificador. Uma aplicação prática que eu deixei para a gente foi o seguinte, primeira coisa, parar com a idolatria. Nós estamos idolatrando homens, e aqui eu não estou falando de contexto religioso, da religião A, da religião B. Eu falo de deixarmos de idolatrar os homens, deixarmos de idolatrar a carne, para adorar aquele que é eterno, que é criador, que sabe de todas as coisas, que cuida de você mesmo quando você não merece, e que tem tudo em seu controle. E cabe lembrar o seguinte, para aqueles que acham que esse é um problema de governo, lembre-se dos primeiros textos que a voz me trouxe. É Deus quem coloca o governante. E isso é bíblico. Todo governo é estabelecido por Deus e todos os governantes estão no seu controle. Então não duvide que os nossos governantes estão sendo instrumentos na mão do Criador para punir o nosso povo pelas mortes, pela idolatria, pelo sangue que foi derramado de inocentes, pela opressão, pela língua ruim e por vários outros pecados que nós cometemos. Fica mais fácil entender, assim como a palavra de Deus diz, que tanto o bem quanto o mal provém de Deus. E penúltimo, nós precisamos nos reconciliar, fazer um arrependimento coletivo enquanto nação, parar de ir para protestos para defender a bandeira verde e amarela ou a bandeira vermelha, mas protestar pelo povo, pedir a união e o coletivo, pedir a união do coletivo, para que todos nós possamos ser novamente chamados de nação brasileira, com ações concretas que mudem o nosso cotidiano, e parar de achar que o problema vai ser resolvido pelos homens e muito mais pela nação ou pelas nações que estão do outro lado do oceano. O problema político brasileiro, isso ficou bem claro quando eu acordei desse sonho, o problema político brasileiro se resolverá no dia que o povo entender que é o coração que precisa mudar,
que o problema do Brasil não são os políticos, são os brasileiros. E isso inclui a todos, inclusive aqueles que se acham bom demais para estar envolvido em alguma coisa ruim. Tem que partir de nós. Essa é a mensagem desta revelação. Volte-se para o Senhor. A solução não está no homem. Peça misericórdia a Deus, porque é Ele que está derramando o juízo sobre a nação brasileira. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais rápido você vai entender o seu papel e mais rápido a misericórdia e a bondade de Deus virão ao nosso encontro, porque nós iremos nos arrepender dos nossos pecados. O sangue deixará de correr nas nossas ruas. As viúvas e os órfãos vão encontrar sustento. Os irmãos voltarão a se falar. As pessoas se reunirão novamente nas ágoras para debater as ideias e não as pessoas. Nós voltaremos a viver um tempo de paz e prosperidade quando o brasileiro entender que o problema é ele, que é você o problema, que sou eu o problema. E aí sim, quando nós entendemos que nós somos o problema, ou parte do problema, pedimos misericórdia a Deus e arrependimento, Ele se voltará a nós.